Fala aí, pessoal, tudo certo? Bom, trazendo mais um vídeo aqui. Isso aqui é uma atualização sobre o bot que eu tinha feito, que deu certo, depois falhou miseravelmente, agora ele funciona bem. Então, vamos lá, dando um panorama geral sobre o que aconteceu desde a criação desse bot até hoje. Bom, inicialmente eu tinha planejado esse bot para ser um projeto Node que eu rodaria via Docker, mas qual que foi o grande problema? Uma, que a minha máquina aqui é antiga, e dois, que como tinha que subir muito serviço, minha máquina só morria. E aí o agente de IA nunca funcionava. Então, qual que foi a solução? Ter o OpenClaw, que é até o cara que está aqui atrás. Que inicialmente eu vi muita gente falando, mas eu nunca tive saco para ir atrás. Até que eu pensei, falei, cara, eu preciso dar uma olhada nisso, porque tá todo mundo falando, preciso entender que diabos é um OpenClaw. E basicamente o OpenClaw, até onde eu entendi, é um cara vendo aqui pertinho para falar. Se inscreve aí no canal, tá? Deixa o like, se inscreve, viu? Me ajuda aí a bater 300 inscritos em breve, se Deus quiser. 1000 inscritos. Tamo junto, segue pro vídeo. É um cara que orquestra as chamadas de IA. Então, por exemplo, você pode criar preferências, sistemas de agendamentos, que seriam cron jobs, memória, skill, MCP, se conectar com diversos provedores. E basicamente o OpenClaw faz tudo isso. E principalmente ele se conecta com o WhatsApp, que para mim é a parte mais importante, porque eu tava tendo que usar o Telegram e eu nunca entrava no Telegram. Então tudo que meu bot mandava para mim eu nunca olhava, porque eu esquecia simplesmente de entrar no Telegram. Então, vamos lá, né? OpenClaw. O que eu fiz? Deixa eu mudar a tela. Então, vamos lá. OpenClaw. O que eu fiz? Basicamente, inicialmente eu tinha instalado ele via Ollama, que é o provedor de IA, é o gateway dos modelos que eu estou usando, mas eu não achei que não funcionou muito bem para o meu caso, eu achei que ficou muito pesado na minha máquina. E aí eu instalei diretamente pelo npm. Então aqui já tem o comando. Então aqui já tem o comando, é só dar um npm-g OpenClaw. Eu estou no Windows, então tem alguns probleminhas no Windows que acontecem. E aí, como que eu solucionei eles? Eu tava com preguiça, eu simplesmente abri meu OpenCode e falei, resolva meus problemas que deu com o OpenClaw. Que no caso foi só a instalação. E aí foi só instalar via npm, porque inicialmente eu tinha tentado instalar pelo PowerShell. E quando eu instalei pelo PowerShell, ele deu um erro de não conseguia serializar uma chamada. E aí provavelmente era erro na instalação. E aí quando foi pelo npm, deu certo. Vamos lá, o que o OpenClaw faz logo de cara? Primeiro que você consegue rodar ele na sua máquina, que é exatamente o que eu estou fazendo. Segundo, você consegue conversar com ele através de qualquer chat. No meu caso, eu estou usando o WhatsApp. E a parte que eu gostei antes, no meu sistema com bot, eu tinha que usar um banco não relacional, que era um Mongo, que foi preferência minha. E o OpenClaw, ele por si só ele já tem uma persistência. Deixa eu até ver se eu estou com o arquivo aberto, mas ele salva num arquivo .sqlite. cd.openclaw. Tá, não existe OpenClaw N, né? Eu fui burro. OpenClaw, ls, acho que é memory. cd memory. Esse fera aqui mesmo. Então, dentro do memory, pelo menos aqui no Windows, pode dar um catch. E aqui você coloca um main.sqlite. Então, basicamente aqui é uma tabela SQLite, é um banco de dados relacional que você roda em memória, que é um arquivo .sqlite. E aqui ele cria as tabelas dele de controle. E aqui a gente consegue ver alguns dados, por exemplo. Uma das coisas que eu pedi para o OpenClaw fazer é falar que eu sou youtuber e gosto de criação de conteúdo. Segundo, eu sou uma pessoa que fala sobre tecnologia e programação. E aí ele quebra isso aqui por causa do encode do banco de dados, tá? E aí o que eu pedi inicialmente para ele foi, cara, preciso achar conteúdos que gerem engajamento. Então são conteúdos recentes. Isso aqui salvou dentro da memória dele, que é esse arquivo.sqlite. E a outra parte que ele salvou da conversa que eu tive com ele foi foco em conteúdo tech e programação para vídeos, que é exatamente o que eu faço no meu canal. Então, basicamente, essa aqui é a memória dele que ele fala, né? Que é o que ele diz aqui, persistent memory. É esse arquivo.sqlite. Como que ele funciona? Aqui, eu estou aqui na pasta, a mesma pasta que eu estou aqui, só que em vez de eu estar dentro de memory, eu estou dentro de workspace.
E dentro de Workspace, a gente tem alguns arquivos. Então, no caso, você tem o arquivo user.md, que é sobre você, é o que o OpenClaw entendeu sobre você. Opa, eu entrei no arquivo errado. Então aqui, por que que não tem nada nesse arquivo? Porque eu simplesmente não falei nada sobre mim para ele. Eu só falei sobre aquelas partes que eu gravei do vídeo e ele não entendeu que isso era algo importante para colocar nessa memória dele, que é esse ponto .md. Então, provavelmente, se eu falar que o meu nome é Vitor, ele vai salvar aqui. Indo para a próxima parte, a gente tem esses arquivos de soul.md, que é a alma dele, que é como ele vai se comportar. Então, se eu entrar aqui no cat.soul, ele até fala aqui, né? Você não é um chatbot, você está se tornando alguma coisa. Mas essa aura OpenCode, né? OpenClaw. Que mais? Aqui tem a parte core dele, que ele fala para ser genuíno e ser prestativo, que ele sempre está feliz em te ajudar. E até essa última parte aqui que fala sobre os acessos, né? Que eu mencionei aqui, né? Você tem acesso ao sistema de arquivo da sua máquina, né? Tanto que isso é tão importante que aqui no arquivo Soul dele, ele fala: você tem acesso à vida de alguém, às mensagens deles, arquivos, calendários, até a casa dele. Então, tipo assim, isso é algo íntimo, então trate com respeito. Porque a depender do que você faça, ou que você peça, por exemplo, chama tal serviço. Ele vai pegar, às vezes, algum dado seu e passar para esse serviço e enviar para fora. Então, por isso que ele coloca isso até dentro do arquivo Soul. E até aqui, até acabei pulando, né? Ganhe confiança através de competência do seu humano, porque ele te deu acesso às coisas dele, então, tipo, não faça ele se arrepender. Então, é exatamente o que eu falei sobre enviar dados para fora. Tenha cuidado com external actions, por exemplo, e-mails, né, que você pode pedir para ele enviar ou ler. O que é o arquivo SOL? Até onde eu entendi, o arquivo SOL é como ele vai se comportar. Então, se a gente der mais uma olhada aqui nos outros arquivos, arquivo de agents, se eu não estou enganado, que eu posso estar, esse arquivo de agents é o que você pede para ele fazer. Pô, esse arquivo agents, pelo que dá para entender, é a casa do OpenClaw. Tanto que ele até fala aqui, né? This folder is home, treat it that way. Então, tipo assim, trate esse lugar como a sua casa. Ele até fala, né? Se o arquivo Bootstrap existir, esse é o seu data de nascimento. Então, as configurações de inicialização dele, né? Então, por exemplo, aqui ele fala um pouco sobre a memória. Que mais? Aqui fala sobre a memória de longo prazo. E principalmente, por exemplo, quando você está falando com ele, eu gosto de pizza. Então ele fala, tipo, cara, escreva o que a pessoa gosta, não faça notações mentais, tipo assim, tentar gravar só na sua cabeça. Então, isso aqui também é como ele vai, a forma que ele se comporta, a forma que ele age a depender dos inputs que você dá. Aqui fala sobre crons, né? Então, no meu caso, eu pedi para ele enviar notícias para mim todos os dias a partir das 8 da manhã. Se não me engano, são 3 crons. Um é às 8, outro às 8h05 e o outro é às 8h10. Então, quando você pede um cron, aqui está exatamente a forma que ele deve se comportar quando você fala isso. Então, ele fala assim: exact time matters, ou seja, o tempo exato que a pessoa falou é o que importa. Tarefas precisam ser isoladas, ou seja, ser fora da sua conversa principal e depois popular lá dentro da sua conversa. E tem até o último passo aqui, que eu acredito que seja um dos mais importantes, seja prestativo e não seja tipo uma pessoa chata, bem annoying, né? E aí acho que o último arquivo que importa aqui dessa pasta de Workspace, hidratem-se. Exatamente. Bootstrap é a data de nascimento dele. Você acabou de acordar, é hora de descobrir quem você é. Então ele fala que não tem nenhuma memória ainda, esse é um arquivo novo. Então aqui é a forma do OpenClaw se descobrir. Basicamente esses são os arquivos principais do OpenClaw. Então a gente pode até fazer um teste. Eu vou até subir ele aqui na máquina. Então bora lá, né? Depois de um bom tempo rodou o comando.
Quando você roda o OpenClaw, ele vai te dar todas as opções e comandos que você pode rodar. Quando eu configurei ele localmente, foi a primeira vez que eu subi, eu fiz uma coisa. Eu rodei o OpenClaw Onboard, que é este aqui. Então, esse cara aqui, a hora que você rodar o onboard, ele vai subir o OpenClaw e falar o que você quer. No meu caso, eu queria uma integração com o WhatsApp e falar que eu estava usando ele com o provedor do Ollama. Então, eu vou rodar ele de novo, só para mostrar como que funciona. Então, eu dou aqui OpenClaw, espaço, onboard, onboard. Rodou o comando aqui depois de um bom tempo. Porque eu não falei, minha máquina está lenta. Preciso comprar uma nova. Rodei o OpenClaw Onboard. Esse onboarding é a forma, através do terminal, que você consegue configurar ele. Então, por exemplo, aqui ele dá esse security, esse alerta de segurança, porque, cara, ele está rodando na sua máquina, ele pode pegar seus dados e mandar para fora. Então, você tem que ter ciência do que você está rodando na sua máquina. Então, até por isso que já dá esse disclaimer grande. Logo na sequência, ele pergunta aqui se você entende esse ponto. Aí você pode dar yes ou clicar em no. Vamos lá, a máquina decidiu rodar. Então, depois que eu dei o yes, ele entrou nesse quick setup, nesse quick start, e como eu já tenho configurado, ele já mostrou que existem configurações detectadas pro meu OpenClaw. Então ele fala assim, cara, o que você quer fazer? Você quer resetar, fazer o update ou usar os valores default? Eu coloquei que eu vou querer usar os valores default. Então aqui, ele vai tentar se conectar no meu Ollama, que aqui vai dar erro porque eu não estou com o Ollama rodando, que é o meu gateway de modelos. E quem que é o Ollama? Ollama é este carinha aqui, tanto que ele até fala que você pode rodar o OpenClaw dentro dele. O Ollama é um cara que você pode escolher modelos para rodar dentro do OpenClaw. E no caso, o modelo que eu estou usando é o... Ih, lançou um modelo novo do Queen, bom saber, ó. Já dá até para atualizar, lançou agora. O modelo que eu estou usando é o Queen ou 3.5. E por que estou usando este modelo? Primeiro, este modelo ele tem a função de think, então ele, antes de te responder, ele para um pouco e analisa, baseado na sua pergunta, se o que ele respondeu responde a sua pergunta, caso contrário ele volta e itera de novo até conseguir responder o que você disse. E é um modelo que funciona muito bem, pelo menos no meu caso. E a parte boa, o Ollama, ele é de graça, então você consegue rodar ele na sua máquina com modelos locais. Então, se você rodar com modelos locais, você não tem nenhum custo e você não tem nenhum limite. Mas saiba que a sua máquina vai virar uma carroça, dependendo da sua máquina. A minha vira. E no caso, como eu estou rodando no OpenClaw com o modelo Cloud, ele não ocupa processamento da minha máquina. Mas eu tenho um limite de uso por ele ser de graça. Então tem um limite da semana e um limite por sessão. E essa sessão normalmente ela reseta a cada 4 horas. Então, o que pode acontecer? Eu posso estourar o meu limite da semana, aí você vai receber denied toda vez que você fizer uma pergunta. Ou você também pode receber denied, mesmo que o seu limite da semana não esteja 100%, mas se você estiver estourado o limite da sua sessão. Qualquer um dos dois, o que vier primeiro, você vai receber um 401 de denied, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar o Ollama agora na máquina para conseguir subir o OpenClaw e eu mostrar para vocês ele funcionando, porque qual que é a graça de eu explicar e não mostrar funcionando, né? Então vamos lá. Subi o OpenClaw na minha máquina. Ele tem exatamente esta carinha aqui. É como se fosse um chat GPT localmente. O que mostra que ele já subiu aqui? No caso local, eu estou usando o modelo open source da OpenAI, que é o GPT-OSS de open source, 120 bilhões de parâmetros. Eu posso mandar uma mensagem aqui e ele vai me responder e a gente vai ver que já me respondeu, é bem rápido, tá? Meu usage aqui estava em 0, então provavelmente esse cara vai subir um pouquinho agora. Subiu porque eu acho que ele não foi o suficiente mandar um oi. Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Notícias
Notícias do dia de hoje. Boa. O que isso aqui faz? O OpenClaw, você vê que ele tem esse globinho aqui, tá vendo? Então, eu não cliquei nele. O que acontece? Ele não tem acesso à internet. Agora que eu cliquei nesse globinho, ele vai conseguir fazer pesquisas na internet. Então, se eu mandar a mesma pergunta de novo, ele vai rodar um search na internet. Tanto que eu tô até mostrando aqui, ó. Search, 17 de abril. O que está acontecendo aqui, né? Eu habilitei a busca na internet, então a gente vê que a partir do momento que eu mandei notícia de hoje, cara, ele começou loucamente aqui a pesquisar as coisas que aconteceram hoje e vai me gerar um resumo. O ponto é, tudo que ele está fazendo aqui consome essa porcentagem de uso que você tem do dia. Então, o que aconteceu? Eu só mandei notícia do dia de hoje. Já consumiu quase 6% da minha sessão atual e mais 2 ou 1%, não lembro quanto tá aqui, do meu weekly usage. Eu vou rodar um outro cara aqui que chama Ollama Gateway. O Ollama Gateway vai ser o provedor do Ollama que vai estar rodando por baixo dos panos continuamente. Então, perdão. OpenClaw Gateway. OpenClaw Gateway. Então, o que está acontecendo aqui, né? Rodei o OpenClaw Gateway, ele já entendeu o serviço, está começando a carregar as configurações e está subindo o serviço do OpenClaw. O que você pode fazer agora? Você pode rodar um outro cara chamado OpenClaw TUI. TUI é de Terminal UI, se eu não estou enganado. E esse TUI é como se fosse um Cloud Code, um chat GPT que você pode se comunicar dentro do terminal. Boa, demorou um pouquinho, mas subiu. Então, o que aconteceu aqui, né? O gateway subiu, então a partir de agora, se eu mandar uma mensagem aqui nessa interface do OpenClaw, se eu mandar aqui um olá, o que vai acontecer? Ele vai aqui no meu gateway receber minha mensagem e a partir desse ponto ele vai me responder. Mas, cara, conversar aqui com o terminal não é muito legal, não é muito fancy, né? Como que eu fiz toda a parte de configuração do meu agente, entender quem que eu sou? Tudo isso foi feito através do meu WhatsApp. Então aqui, quer dizer, aqui, eu primeiro mandei uma mensagem chamada opa. Aí você pode ver que ele colocou até um olhinho. Esse olhinho foi uma configuração que eu pedi para ele fazer para toda vez que eu mandar uma mensagem para saber que ele respondeu, que ele coloque esse olhinho. E outro ponto que eu coloquei foi toda vez que ele me responder, ou seja, aqui é quando ele visualiza a minha mensagem, e quando ele me responder, ele colocar esse robozinho, pra eu saber, tipo assim, cara, quando bater o olho na mensagem, saber que é ele. Então eu perguntei, cara, quem é você? Ele já começou a responder aqui. E aí eu fiz um teste aqui no meu agente inicial, cara, nunca funcionava legal. Que era quais são as últimas notícias. E aí aqui a gente consegue perceber que ele gerou uma notícia, mas ele não estava muito bem tabulado. E depois de algumas conversas, ele foi entendendo melhor como colocar as mensagens no próprio WhatsApp, sem que eu tenha que fazer nenhuma configuração. E aí, por exemplo, eu perguntei até que essa aqui, né? Vai chover em Campinas? E como ele tem acesso à internet e a fazer buscas, ele consegue saber. Então aqui ele já me retornou ao mesmo tempo. Isso aqui foi só um exemplo. E aí, outra coisa que eu comecei a fazer, cara, já que você vai ser meu assistente pessoal que vai substituir o meu bot, eu quero que você. Primeiro, eu quero saber se você é capaz de saber quais são as últimas notícias. Então, esse primeiro teste foi feito no dia 14. Então, ele entende o dia que está sendo feita essa pergunta e busca as notícias do dia, porque é importante, né? Eu não quero saber notícias de 3 anos atrás. E logo na sequência, eu falei, cara, quais são os meus interesses? Eu falei, cara, não tenho nenhuma informação sobre isso. E aí, eu fui fazendo outras perguntas. Então, por exemplo, aqui, sobre a guerra no Irã, ele foi respondendo. E aí ele falou que não tinha nenhuma informação. E aqui foram outros testes, né? E aí depois aqui a gente pode até ver que, cara, ele parou de colocar os olhinhos. Por que disso? Porque eu resetei ele e eu tinha esquecido de pedir essa configuração de novo. Aí eu falei aqui embaixo, né? Cara, eu sou um youtuber, gosto de programação, preciso que você
todos os dias 8 da manhã você me envia um roteiro para o vídeo. Então, logo na sequência, ele fala, cara, já configurei um vídeo, tudo para você. Quer testar? Eu falei, cara, manda bala. E aqui ele mostra todo o script do vídeo, né? Então, o título chamativo, introdução, tópico principal, desenvolvimento, call to action, que é... Cara, aliás, né? Deixa um like, se inscreve no canal, gente. Tô com quase 300 inscritos, focando em 1000 inscritos, então deixa o like se esse vídeo tá agregando pra você e se inscreve no canal. Tá vendo? O bot até me ajudou nisso. E logo na sequência eu falei, cara, manda bala. E ele já gerou o roteiro aqui do vídeo. E, sendo bem honesto, eu achei que foi um roteiro muito bom. Então, por exemplo, aqui ele falou Node mais IA, mas não é exatamente um roteiro que eu queria gravar. Então ele já dá até o código pronto aqui. E tem mais um outro aqui que eu tinha gostado. Deixa eu ver se tá mais aqui para baixo. Deixa eu descer. Outro ponto muito importante é todo roteiro que ele me gera, eu tinha pedido, cara, eu quero a referência, porque eu quero saber que você não tá alucinando, que você tá me dando algo que é verídico. Então aqui ele me colocou a referência do que ele usou para gerar essa notícia. Então se a gente clicar aqui, a gente consegue ver a notícia. Então essa é uma notícia de 3 de abril, que é o guia, o ultimato, o último guia para construir web apps com AI na Vercel em 2026. Mas vamos descer mais um pouquinho. E tanto que eu falei, cara, não gostei muito da ideia do vídeo. Tem que ser algo atual, algo que está acontecendo na semana e pega as últimas notícias de lá. Como, por exemplo, que é o que está acontecendo agora, que é o mito desse último modelo que a Claude lançou, que é o Mythos, que realmente é um mito, que a gente nunca vai ver esse modelo. Então, o que ele fez? Provavelmente deve ter feito um web search aqui e gerou exatamente o roteiro do vídeo do Claude Mythos. Então, aqui ele fala quem sou eu, já fala para deixar um like, então deixa o like. Ele fala os pontos que têm que ser abordados, que até o Reino Unido emitiu um alerta sobre o Cloud Mythos, nananã, e por aí vai. E aí, o que mais que tem aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Eu até falei, ó, essa última que você fez está boa. Sempre usa esse padrão. Quando eu fiz esse sempre usa esse padrão, que foi exatamente quando aqui no nosso... Deixa eu dar um clear aqui. Na memória dele, ele salvou a parte dos vídeos atuais. Com temas atuais, né? Então, se a gente entrar dentro de memory, deixa eu voltar minha câmera para cá agora. Então, quando a gente entra aqui dentro de memory, a gente vê que tem o roteiro, o vídeo do roteiro diário, que é exatamente o prompt que a gente viu lá em cima que eu criei. Logo na sequência, ele tem as notícias mais o link completo, que é a forma que eu pedi para ele gerar. E o estilo preferido, cara, notícias quentes, atuais da semana, especialmente IA. E é exatamente aquele ponto que eu falei, do Cloud Mythos, para ele entender que tem que ser algo atual. Então, voltando aqui, ó, mudando minha câmera para cá. Ele gerou, ele atualizou a memória dele, tanto que ele fala que, ó, atualizei o Chrome para todos os dias 8 da manhã. Vou receber um roteiro exatamente neste padrão. Que foi exatamente o que a gente conversou. Outro ponto importante. Como a gente está rodando no Olhama, ele tem a ideia de quanto que foi gasto em contexto e tokens. Então, tanto ele falou assim, cara, você usou 24% já da sua cota do Olhama, porque ele tem acesso a isso, tá? Então, até você já consegue entender o quanto você gastou ou não dentro do Olhama. Isso eu achei muito interessante. E aí eu falei aqui, ó, toda vez que você ler uma mensagem, reaja com este emoji. O que aconteceu? Ele entendeu errado. E depois de um tempo, ele voltou a funcionar. Então, provavelmente acredito que foi alguma intermitência ou algo que não tinha atualizado ainda dentro do OpenClaw Gateway. E por último, mas não menos importante, eu pedi para ele gerar um novo cron job. O que era esse novo cron?
eram as últimas notícias sobre IA e a bolha de IA, porque eu, no fundo, eu acredito que isso é uma bolha. Então aqui foi basicamente meu último pedido, né? Para ele rodar esse novo cron job, que seria trazendo as últimas notícias sobre IA e a bolha de IA. E aí, se a gente for dar uma olhada, ele já até falou, ó, e sobre o mercado de programação, notícias. Blá, blá, blá. E aí, dado que tudo isso já foi revisado, a gente viu as mensagens bonitinhas aqui, eu queria que ele fizesse mais uma coisa, que era uma rotina que trouxesse as últimas notícias sobre IA e a bolha de IA, porque no fundo, eu acredito que é uma bolha. Do jeito que as coisas estão indo, é uma bolha. E também sobre a programação e o mercado de tecnologia, principalmente sobre as FANGs, que seriam Facebook, Amazon, Netflix, Google e Spotify. E aí, no caso, ele até já rodou isso daqui, e ele falou, ó, as suas rotinas atuais, você tem apenas uma rotina, que é o dos vídeos, e o que a gente pode adicionar, que seria essa segunda rotina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Boa, e aqui ele basicamente ele fala sugestões de próximas rotinas, né? E eu falei, cara, isso aqui foi a resposta dessa primeira aqui. Então, o que eu falei? Configura o 1 e 2, que é exatamente isso aqui, ó. Um resumo semanal do mercado de tech, toda a segunda às 9, mas eu pedi para que fossem todos os dias em horários esparçados. Então, no caso, com uma diferença de 5 minutos. Então, a primeira pode ser às 8, a segunda às 8 e 5. Então, eu falei para ele configurar a 1 e a 2. E aí, ele falou que eu tenho agora 3 rotinas diárias. A primeira, que seria o roteiro do YouTube, que seria às 8 da manhã. A segunda, que seria o mercado de tecnologia. E a terceira, que seria a bolha de A. E eu perguntei de novo aqui, ó. Tá perfeito, me mostra quanto estou quem gastamos até agora. E aí, então, inicialmente, aqui, a gente tinha gastado 24%. E logo, aqui embaixo, foi para 30%. E esse é o ponto, gente. Tipo, é muito legal fazer isso. Porque, pelo menos pra mim, são coisas que eu tenho interesse e eu acabo muitas vezes não fazendo porque eu esqueço ou o meu dia começa a ser tão corrido que eu não consigo ter tempo de fazer isso. E esse resumo no WhatsApp com os links já ganha um puta tempo no seu dia a dia. Então, essa foi a ideia principal mesmo de criar esse bot com o OpenClaw. Que na verdade inicialmente não era com o OpenClaw, né? Era um serviço em Node, mas que o OpenClaw resolveu maravilhosamente bem. E aqui ele deu esse erro, porque minha máquina tinha desligado à noite, ele acabou não rodando o job. E aí, a hora que ele iniciou, ele falou, cara, o job não rodou. E aí eu falei assim, ó, bora gerar isso aí, Jarvis. E ele não gravou, acho que o nome dele. Ahn, boa, ele perguntou aqui, né? Eu preciso entender exatamente o que você quer gerar. Eu falei, cara, executa tudo que o job não foi feito. Por quê? Ele, internamente, ele tem um controle de tudo que ele executou e tudo que deixou de executar. Então, aqui ele já até mostrou, ó, o roteiro diário deu erro na última execução. E o mercado tech rodou e a bolha de A também. Ele até falou assim, ó, eu executou, mas não foi entregue. Vou disparar os três para você agora receber o conteúdo. E aqui ele saiu cuspindo tudo que ele não havia gerado. Então aqui ele já deu o roteiro do YouTube. E esse aqui foi sobre... Beleza, esse aqui foi sobre o vazamento da Anthropic. Que na real não foi vazado, eles mesmos que vazaram, mas tudo bem. A gente finge que... Eles fingem que falam, a gente finge que acredita. Que mais? Aqui ele corta, tá? Então, por exemplo, quando a mensagem dá o limite de texto do WhatsApp, ele entende isso e corta a mensagem na metade. Então ele envia a primeira e na sequência ele envia a segunda. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Então aqui ele continua falando sobre o OpenAI. Aqui as referências que ele encontrou. Roteiro completo, pronto para gravar.
E aqui agora é sobre aquela nossa segunda rotina, que era o mercado de tecnologia. Então aqui ele fala, vamos até abrir aqui, né? Ele fala sobre como que está o mercado da Amazon, então teve um crescimento de 53%, na Alphabet, que é Google, 250%, e eu acho isso muito interessante porque são coisas que eu gosto de ficar sabendo, tá? E basicamente é isso, gente. Eu não vou ficar mais rodando isso daqui, porque ele vai mostrar exatamente as mesmas coisas que ele já mostrou. Mas vamos lá, então, outras coisas que a gente pode fazer é demonstrar ele funcionando. Fala assim: Olá, Jarvis, como você está? E a hora que eu der o Enter aqui, o que tem que acontecer? O ponto é, tem que vir um olhinho aqui de notificação pra gente saber que ele recebeu a nossa mensagem. Aliás, deixa eu até fechar esse tool aqui que a gente não tá mais usando. Ele até respondeu a gente. Oi, tudo bem, tudo bem. Então aqui ele já recebeu a mensagem e colocou a reação. Então, se a gente voltar aqui no WhatsApp, é para em algum momento a gente receber essa reação. Você está aí? Respondeu, foi só falar, não tem ninguém em casa. Ele respondeu. Opa, tô aqui sim. Manda ver no que precisa. Então vamos lá. O que a gente não viu funcionando até agora foi a parte dos roteiros, né? A gente viu ele gerando aqui, mas eu vou pedir para ele falar sobre a bolha de IA. Não vou pedir para ele fazer um roteiro, não. Vou falar assim: me fale sobre a bolha de IA e saiba que seu nome é Jarvis. E é Jarvis por causa do Homem de Ferro, gente. Por causa da IA do Homem de Ferro dele. Boa, ele respondeu aqui já. Então vamos ver aqui, né? Cenário atual. A bolha estourou ou vai estourar? Especialistas dizem que os sinais já estão à vista. Nananã. IA faturando 30 vezes o empresa negociando 30 vezes o valor do faturamento. Aí tá aqui, ó. Enquanto startups, fundo de quintal fecham, os gigantes continuam sólidos. Interessante. Mas é isso, gente, que eu queria mostrar. O meu novo agente funcionando com o OpenClaw, funcionando muito melhor do que eu esperava. É um pouco lento por causa que depende muito do hardware que a gente está usando. No meu caso, é um i5 com uma 1050, um hardware já bem antigo. Então é isso, gente, que eu queria mostrar. Meu novo agente de IA funcionando, agora não mais aquele agente com Node rodando via Docker, com banco de dados NoSQL, que era um Mongo, e sim agora rodando dentro do OpenClaw e o próprio OpenClaw gerenciando isso. E se você gostou, deixa o like, se inscreve e tamo junto, gente. Te aguardo para o próximo vídeo do canal.